Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Bom dia, povo de Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom estarmos nessa manhã juntos, né? Dia esse que o Senhor preparou para cada um de nós. Hoje me parece que o pessoal tirou esse final de semana para aproveitar o Spring Break, né? Mas glória a Deus, esse é um tempo realmente precioso, esse é um tempo que, né, muitos têm para poder descansar, para poder estar com os seus. E isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo esses dias uma série de estudos na qual nós estamos buscando conhecer espíritos através do comportamento. E eu digo uma coisa para você, aqueles que estão firmes nesse estudo com certeza sairão na frente de todos os outros. Porque à medida que nós vamos aprendendo, meus irmãos, como é que Satanás ele age, como ele atua através da vida de pessoas. E nós conseguimos identificar determinados problemas, nós sabemos como nos posicionar com autoridade e fé, para que assim nós possamos vencer todas essas questões na nossa vida. E que em nome de Jesus hoje seja um dia que nós possamos avançar um pouco mais no bom entendimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de Saul. Eu queria já inclusive que você recebesse os estudos e já abrisse também a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 9, porque nós vamos juntos aprender do nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, nós vamos ler dos versos 15 ao 17, e nós vamos compreender um pouco sobre Saul, e nós vamos entender qual é o espírito que estava por detrás de Saul, que o fez, na verdade, perder o trono. E se há uma coisa que nós não queremos jamais na nossa vida, é deixarmos de ser a bênção que Deus nos chamou para ser. É deixar de viver a plenitude daquilo que o Senhor, Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, nós vamos nos colocar diante do Senhor para aprender de Deus, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 15. Já deixa a Bíblia aberta, estudo também aberto. E aqui nós vamos avançar nesse entendimento. 1 Samuel 9,15. Você pode ler comigo o texto sagrado? Que diz aí? 1 Samuel 9,15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém? Vamos agora no capítulo 10, um pouco à frente. Vamos ler o verso de número 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sob a sua herdade? Vamos agora aos versos 17, e vamos ler até o verso 24. Diz: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram ali.
E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei. Amém? Vamos ler a introdução do estudo e eu começo a explicar para você. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por aclamação do povo e ungido por Samuel. Embora tenha começado com humildade, rapidamente revelou um coração dividido. O espírito de Saul é aquele que valoriza a aparência, teme mais ao homem do que a Deus e pratica uma obediência seletiva. Esse espírito ainda atua em líderes e cristãos que colocam sua imagem acima da vontade divina. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Saul. O povo de Deus não entendia que Deus queria cuidar de uma forma diferente do seu povo. Deus não queria que o seu povo fosse igual aos outros. E até hoje, Deus não quer que o povo dele seja igual a outros povos. Deus trata diferente os seus. Por isso que a Bíblia Sagrada tem normas e princípios que são diferentes das normas e princípios que o mundo estabelece. O padrão de Deus não é o padrão do mundo. Mas o povo, por estar envolvido no meio de outros povos, eles viam que os outros povos tinham um rei. Então eles queriam simplesmente também ter um rei. E eles não entendiam que eles já tinham um rei. Deus liderava sobre eles. Só que eles começaram a pedir isso a Deus. E aí Deus disse: tá bom, é o que vocês querem? Então, vou colocar alguém sobre vocês. E perceba, quando Deus chama Samuel e fala com Samuel, como foi que Deus ele estabeleceu Saul inicialmente? Como? Como? Como rei? Não. Deus estabeleceu como capitão do seu povo. E quando ele foi consagrado, ele não foi consagrado como rei. Saul foi consagrado como capitão do povo. É diferente. Quem foi que no momento da aclamação o chamou de rei? Foi o próprio povo. A escolha do rei não foi de Deus. A escolha do rei foi do povo. Tem muita gente que quer ser o que Deus não o consagrou e o chamou para ser. Tem muita gente que tem a aclamação do homem, mas não tem a posição divina. O Samuel, ele fez exatamente como Deus havia dito. E o povo entendeu que aquilo na qual Deus estava fazendo era consagrando aquele homem para reinar. Mas o povo vinha de um período de juízes, aonde haviam homens que eram levantados como capitães para julgar o seu povo. E Deus está levantando esse para comandar, para que posteriormente fosse estabelecido sobre Saul essa liderança e esse reinado. Tanto que mais à frente você vai perceber que no momento que Saul desobedece, Deus disse: se você tivesse obedecido, seria confirmado o reino sobre você. Veja que nós precisamos prestar atenção nas palavras, porque as palavras, elas têm poder, meus irmãos. E as palavras, elas determinam o que cada um é e será. É por isso que nós temos que prestar atenção na unção e na consagração que é dada a cada um. Há muitos que exercem ministério, mas não são consagrados ainda para poder exercer
apenas recebem um título. Mas esse título e nada é a mesma coisa. O que vale é a unção quando é derramada para ver a confirmação. O missionário Soares, por exemplo, ele tem um cuidado muito grande quando na igreja se consagram pastores. No nosso ministério, por exemplo, como é que os pastores são levantados? Primeiramente, eles são obreiros, e aí eles se tornam auxiliares, e à medida que lhes é confiado um trabalho para que eles exerçam, eles são comissionados pastores, ou seja, eles recebem um título por estarem à frente de uma congregação. E à medida que alguns anos passam, e aí eles demonstram exatamente que todos os princípios da Bíblia Sagrada por eles são cumpridos, aí, depois de um tempo, é que eles são consagrados e têm o seu ministério confirmado. Porque uma vez que há uma consagração para algo, ali aquilo se permanece junto com a pessoa. Se nesse período a pessoa ela não consegue preencher todos os requisitos que a Bíblia Sagrada diz, ela deixa de exercer aquilo. E juntamente com isso se perde título, se perde tudo, porque não tem a unção para exercer aquilo. É importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente fica preso a cargos e autodenominações, e nós vivemos num momento de autodenominações. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou diácono, eu sou profeta, eu não sei o que lá. É importante você observar isso, porque a consagração de Saul não foi para rei, a consagração de Saul foi para capitão. O povo o aclamou como rei. E Saul, desde o princípio, no momento dele se apresentar para estar à frente do povo, ele se esconde. E Deus diz, ele está escondido, traz ele para cá. Ele era vistoso, ele era alto, ele era talvez o maior judeu daquela época, o maior israelita daquela época. Então ele se sobressaía e ele chamava a atenção. Ele começa, entre aspas, com o coração quebrantado. Só que Saul tinha algo na qual nós vamos observar. O Saul, ele estava mais preocupado em agradar os outros do que querer agradar a Deus. Em querer fazer algo para que os outros vejam, do que simplesmente fazer aquilo que Deus esperava verdadeiramente dele e ungiu para que ele o fizesse. Para que ele fosse um capitão, um líder de um povo, mas um líder temente a ele. Alguém que não tomasse decisões sem consultar a Deus, mas que fizesse as coisas conforme o Senhor estabelecesse, independente se isso ia agradar pessoas ou não, independente se ele seria bem visto ou não. Mas tem muita gente, meus irmãos, que é tomada pelo espírito de Saul e não consegue fazer o que Deus espera que ele faça, porque ele fica mais preocupado em querer agradar os outros do que em querer agradar o próprio Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nós temos um relato que mostra exatamente uma postura de Saul, e essa postura foi determinante. Aqui se escancara aquele espírito que havia embutido dentro de Saul. Saul já tinha enfrentado a primeira batalha contra os amonitas, e ali ele já tinha tropeçado, porque ele não soube esperar o tempo certo do homem de Deus chegar para trazer a direção de Deus. Ele, para não perder soldados, porque ele ficou com medo de perder soldados, ele foi fazer algo que não competia a ele fazer. Ele foi oferecer sacrifício. E ele foi repreendido por causa disso, porque ali ele já demonstra uma desconfiança de Deus.
Um capitão não pode agir por si próprio. Ele precisa de uma ordem superior para que ele possa tomar uma decisão. E ali naquele momento, ele faz algo que diante das pessoas era bonito e espiritual, mas que na verdade não tinha valor espiritual nenhum. Porque o valor espiritual era aguardar pela chegada do profeta que estaria trazendo o recado de Deus. E não simplesmente querer sacrificar e fazer o que não competia a ele fazer. E isso não foi para buscar a direção de Deus, mas isso foi para que não perdesse soldados. Ele se esqueceu que, como Gideão, meus irmãos, não é necessário uma quantidade grande de soldados para vencer uma batalha. É necessário ter o Senhor à frente da nossa vida para vencer as batalhas. Então aquilo que parecia ser espiritual, na verdade, não havia espiritualidade nenhuma em relação a tudo isso. Nós, quando começamos a estudar, nós falamos sobre uma falsa espiritualidade, que é identificada no espírito de Caim. Aquele que faz o culto, faz a adoração, mas não está agradando a Deus, porque Deus não está recebendo, porque não é daquela maneira e daquela forma que se faz. Então o Saul, ele começa dessa forma, e ele é repreendido, e se esperava que ele entendesse, e passasse a ter um posicionamento diferente. Mas não foi o que aconteceu, ao contrário. Quando na nossa vida, meu irmão, não habita 100% do Espírito de Deus, e a gente está aberto para outros espíritos que não são do Senhor habitar, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar a cada dia. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 15. Vamos ler esse texto todo. Diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opus no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, é o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este que os meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera,
e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte. Porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Amém? Veja, Saul, meus irmãos, à medida que foi crescendo, e à medida que ele foi conquistando, Saul, ele começa a deixar com que dentro dele um espírito diferente do Espírito de Deus pudesse habitar. E cada vez mais se tornou notório na vida de Saul que tudo aquilo pela qual ele fazia era em prol de querer agradar as pessoas. Era em prol de querer ser bem visto pelas pessoas. Era em prol de querer ter o apreço das pessoas. Mas eu e você, nós temos que nos preocupar, meus irmãos, não com o que as pessoas pensam em relação a nós, mas nós temos que nos preocupar em relação ao que é que Deus pensa em relação a nós. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos pede a fazer não é algo simples, mas é necessário que seja feito. Independente se isso vai gerar aplausos de pessoas, vai gerar sorrisos de pessoas, ou muitas vezes totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos ao nosso estudo. Saul fez parte do que Deus mandou, mas desobedeceu nos detalhes mais importantes. A obediência parcial é, na verdade, desobediência completa. Você tem obedecido completamente ao que Deus mandou, ou só aquilo que lhe parece mais conveniente?
Primeira coisa. A ordem de Deus foi para que fosse destruído tudo. Para que se confirmasse o reino dele. Porque o reino dele seria confirmado através da obediência. Mas o que decide fazer Saul? Fazer aquilo que ele achava que era certo. Meu irmão, não faça o que você acha que é certo. Eu não posso fazer o que eu acho que é certo. Eu e você temos que fazer o que é certo. Eu e você não temos que fazer parcialmente aquilo que Deus diz. Ah, mas eu não concordo. Hoje em dia a gente tem muito isso. Eu não concordo. Não concordar com o Glauber é uma coisa. Não concordar com o missionário R.R. Soares é outra coisa. Não concordar com o pastor Gilbert ali é uma coisa. Não concordar com a palavra de Deus é totalmente loucura. Mas muitas vezes a nossa discordância é da própria palavra de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, aquilo que Deus nos pede não é simples. A ordem era para acabar com tudo e para acabar com todos. Mas ele resolveu, vamos poupar o rei e vamos poupar melhor das ovelhas. E a desculpa era boa, nós poupamos que era para sacrificar ao Senhor. Não era para nós, era até para Deus. Só que não foi isso que Deus pediu. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homicidas, nem os roubadores, nem os caluniadores, eles entrarão no reino de Deus. Ah, mas foi só uma fofoquinha. Não, mas eu só falei aquilo porque eu estava nervoso, foi na hora do nervoso. Pois é. Obediência parcial é desobediência total. Não dá para fazer o que dá na minha cabeça e tentar justificar depois. Não, eu fiz porque eu estava nervoso, eu fiz porque eu estava com a cabeça quente, eu fiz porque eu estava chateado, eu fiz porque eu estava emburrado, eu fiz porque eu não concordei, ok? O que foi que Deus disse? Qual que é a orientação da palavra? O que é determinado na nossa vida? Então, meus irmãos, a gente precisa entender, nós que somos de Deus, nós não devemos obedecer parcialmente, nós devemos obedecer completamente. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós abrimos brechas para que o mal possa entrar na nossa vida por causa disso. É como dentro de uma família, por exemplo, o pai e a mãe, eles têm a obrigação de poder instruir o filho, instruir a filha. A Bíblia diz, ensina o pequenino no caminho que deve andar, para que crescendo ele não se desvie dele. Aí a criança vai e faz uma coisa errada. Aí um dos dois, o pai ou a mãe, vai e repreende. Aí o outro vem, mas é criança, isso é duro demais, é criança, deixa fazer aquilo que quer. Lá na frente, meus irmãos, essa criança que sabe que um dos lados não faz aquilo que tem que fazer, vai sempre correr para o lado de quem? De quem passa a mão na cabeça. Vai sempre correr para o lado daquele que concorda com o erro, porque isso é natural do ser humano. O homem vem de uma natureza pecaminosa. E muitas vezes aquele que é rígido e que está procurando fazer que a coisa seja andada na linha, vai ser mal visto. Isso é duro demais. Só que lá na frente, esse que cresceu, fugindo das responsabilidades, buscando aqueles que concordam com seus erros, lá na frente vai dar problemas maiores. E aí como é que vai fazer? Tem muita gente aqui que cresceu na linha dura. E na época não gostava. Mas hoje está adulto, hoje fala, eu agradeço meu pai. Eu agradeço a minha mãe. Porque se não fosse assim, onde é que eu estava hoje? Eu olho para muitos dos meus amigos que eu cresci com eles na escola, que a gente saía, jogava vôlei juntos, futebol juntos, basquete juntos, né?
hoje eu conto nos dedos aqueles que hoje estão formados e têm família. Mas eu te falo muitos que estão presos e muitos que nem estão mais aqui entre nós. Infelizmente, conheci muitos desses. Então, obedeça completamente a palavra de Deus. Tira qualquer coisa que seja brecha, discordância, porque se a gente vai crescendo com isso, isso lá na frente vai nos derrubar. Por mais que a gente possa ter boas justificativas, aprenda isso. Um filho de Deus não vive obediência parcial. Um filho de Deus, ele vive obediência total. O que foi que Deus disse? Porque Deus, meu irmão, para Deus é muito claro, é sim, sim e não, não. O que passa disso, o que que é? Procedência maligna. Deus é dessa forma. O homem que não é dessa forma. O homem fica, ai, mais, e não... Meu irmão, com Deus não é dessa maneira. É diferente. Então, nós estamos lidando com Deus. O mundo espiritual existe. E se nós dermos brechas, espiritualmente nós vamos perder. O Saul, ele era um homem cheio do Espírito de Deus? Ou era um homem que era atormentado pelos espíritos malignos? Quem não é pleno, meu irmão, vive tendo altos e baixos. São pessoas que vivem tendo altos e baixos. Por quê? Porque estão vulneráveis ao mal. Começa a reparar pessoas à sua volta que você vai ver. Pessoas que muitas vezes vivem obediência parcial. Você pode ver, são pessoas que vivem tendo altos e baixos. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus. Nós precisamos ter a proteção de Deus na nossa vida. Não dá para uma hora estar aqui, uma hora estar ali, uma hora estar feliz, uma hora estar triste, uma hora estar achando que vai vencer, outra hora estar pedindo a morte, outra hora estar... E aí, ai, por que que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Não pode dar brechas. O Saul começou a dar brechas. Porque a preocupação dele não era com Deus, eram com as pessoas. Irmão, para de se preocupar com as pessoas. Se preocupa com Deus. Se preocupa com o que Deus está dizendo. Não era para passar a mão na cabeça do Agag, era para matar o Agag. Não era para poupar a ovelha, era para acabar com as ovelhas. Ele não quis fazer o que Deus mandou, sobrou para quem? Sobrou para ele. E às vezes, pessoal, a gente quer ser, entre aspas, bonzinho, e na verdade, a gente está sendo bobo, porque a gente está dando brecha para o diabo nos enganar. E o diabo faz o quê? Rouba, mata e destrói. Ele não vai ficar com dozinha da gente, não. Ele não vai querer estender a mão para nos ajudar como os outros fazem, ou como a gente tenta fazer com os outros em desobediência a Deus. Ao contrário, ele vai lançar em rosto: você é desobediente. Você apoiou quem não deveria apoiar. Você apoiou aquilo que é errado e não aquilo que é certo. Você abraçou essa causa achando que você ia mudar o mundo. E na verdade, o que sobrou para você? Mas não é só isso. Olha o que diz o verso de número 15. Vamos ler esse verso 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O espírito de Saul não somente tem obediência parcial, mas o espírito de Saul, quando entra no homem, leva com que a pessoa viva atrás de justificativas religiosas. Vamos no estudo para a gente entender. Muitas vezes justificamos erros dizendo que é para Deus, mas Ele quer obediência antes de rituais. Meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Saul, por que você poupou as ovelhas? Não, porque o povo quis poupar, mas era para oferecer a Deus em sacrifício. Nós fizemos tudo direitinho, inclusive pensamos no Senhor. Nós, como pessoas, às vezes, nós não entendemos algumas boas ações que outras pessoas fazem. Você quer ver um exemplo disso? Às vezes a mulher dentro de casa, ela diz assim: meu marido não me ama.
Aí você fala para o marido, o que está acontecendo? Você não... Não, eu amo essa mulher, eu dou de tudo para ela, não falta nada. Eu saio de manhã 6 da manhã, chego 10 da noite todo dia, não tenho sábado, não tenho domingo, mas olha a casa que ela mora, olha o carro que ela tem, olha as bolsas, olha a roupa, olha o sapato, não falta nada para essa mulher, como eu não a amo. E a mulher fala assim, não, ele não me ama, ele não me ama, ele nem liga para mim, ele acha que só me dando essas coisas está tudo bom. E aí o homem fica bravo e fala assim, mas eu te dou tudo, você quer mais o quê? Ele falou, isso não é amor? Porque muitas vezes a forma que esse homem ele entende que é amar é poder dar toda a provisão. Só que a maneira como a mulher entende amor não é muitas vezes com tudo aquilo. O que ela está querendo é o marido para poder conversar com ela, porque ele fica fora tanto tempo, ela não tem um marido para conversar. Ela não sente aquela segurança dentro de casa. Então na cabeça dele está tudo certo, mas na cabeça dela está tudo errado. Aí eu lhe pergunto, como é que Deus visualiza as coisas? Se nós não entendemos aquilo que Deus espera e por que Deus espera determinadas coisas, nós também vamos falar coisas que aos olhos dos homens, nossa, se fosse nos dias de hoje, por exemplo, nossa, que rei maravilhoso, olha só, que rei misericordioso, poupou o rei e poupou as ovelhinhas. Que Deus mau é esse, né? Que manda matar tudo, que manda destruir tudo. Que Deus é esse que é duro desse jeito? Não, Deus é amor, isso não é Deus. Hoje talvez nós ouviríamos isso. Palmas para o Saul, que fez tudo direitinho, que foi generoso, que foi perdoador, que foi compassivo. Só que ele fez tudo diferente daquilo que Deus determinou. E na Bíblia, todos aqueles que fazem diferente da qual Deus determinou, vão ver que lá na frente isso vai gerar problema. Por quê? O que vai acontecer daqui a 1 minuto na minha e na sua vida? Você sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Deus sabe o que tem ali na frente. Muitas vezes Deus ele faz com que você, do nada, você muda o caminho, você nem sabe porque você mudou o caminho. Aí você fala, meu Deus, eu acho que eu errei. E na verdade Deus livrou você muitas vezes de um acidente, de um problema. E lá na frente, você ouve, nossa, aquela rota lá aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você fala, Deus, era para eu estar lá. Obrigado, Jesus. E Deus te deu um livramento. Então, às vezes a gente não entende. Cuidado, meu irmão, com justificativas religiosas em relação a muitas coisas. É muito fácil você poder falar coisas que as pessoas querem ouvir. É muito fácil você muitas vezes concordar com coisas que parecem ser humanas. O homem, ele tem sempre o hábito de querer ficar com pena daquele que parece ser o mais fraco. Só que tem muitos, meus irmãos, que não é que parecem ser mais fracos, é que na verdade estão fora da vontade de Deus, estão fora do plano de Deus. E não adianta, se você ficar querendo, meu irmão, ficar somente assoprando a ferida e você não limpar aquela ferida, não vai resolver. Soprar a ferida ameniza, mas não cura. Limpar a ferida dói, mas restaura. Então é isso que a gente tem que entender. Vida cristã, o Espírito de Deus na nossa vida não faz a gente viver falsa religião. O Espírito de Deus na nossa vida faz nós vivemos a plenitude do que Deus espera, e isso com firmeza. Outra coisa que o espírito de Saul faz, meus irmãos, ele fica com medo da opinião dos outros. Olha o que diz o verso 24 desse capítulo. Diz: então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia quem? O povo, e dei ouvidos à sua. A gente tem que temer pessoas ou temer a Deus, meus irmãos? Vamos ao estudo. O espírito de Saul teme o povo mais do que a Deus. Ele prioriza a aprovação humana e a preservação da própria imagem.
Você tem agradado mais a homens do que a Deus? Tem medo de desagradar as pessoas, mesmo quando Deus ele espera firmeza? Tenha isso no teu coração. Faça o que precisa ser feito. Hoje em dia as pessoas dizem o seguinte, né? Você tem que fazer as coisas não como menino, você tem que fazer as coisas como homem. E tem coisas que o homem precisa fazer. Não tem jeito. Tem coisas que são necessárias serem feitas. Tem ações e atitudes que são certas de fazer. Quando você vê um filho teu que está errado e você pune ele, algum pai gosta de punir o filho? Dói no pai muitas vezes. Mas quando ele fala, você não vai ter o videogame, você vai ficar um mês sem videogame. Quando ele pega o celular e arranca da mão do celular a criança fica brava, fica de bico, não quer falar com ele, não sei o que, tal. Dói no pai ter que fazer muitas vezes isso? Claro que dói, meu irmão. Porque você sabe que está desagradando, você vê que a pessoa fica chateada com você e tudo mais. Mas se você é firme e faz aquilo com objetivo, você pode ter certeza, aquilo vai ajudar, aquilo vai restaurar, aquilo vai trazer muitas vezes a consciência de algo, e é importante ter. Mas às vezes a gente fica preocupado, não vou fazer isso, porque senão, nossa, vai desagradar o fulano. Mas se eu fizer isso, eles vão me bloquear nas redes sociais. Mas se eu mostrar que eu sou cristão, como é que vai ser? Eu vou ser cancelado do meio das minhas amizades. Então muitas vezes a gente toma atitudes, aceita coisas, tolera coisas, a gente não pontua em relação a determinados assuntos, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão dizer, vão pensar ou vão falar. E é muito triste, pessoal, quando às vezes a gente tem um discurso para os outros, e aí no nosso pessoal, quando a gente está falando com alguma pessoa, a gente fala, não, eu penso assim, mas eu só não falo para evitar problema. Ou seja, você veja que até a inverdade começa a se fazer presente. Então, meu irmão, esquece isso. Saiba, seja agradável a Deus e a palavra de Deus. E muitas vezes, sendo agradável a Deus, você vai desagradar os outros? Vai, mas não importa. O dia que esse outro se converter, aí ele vai ter a mesma visão que você tem e vai entender o porquê que você fez aquilo. Porque você não fez por você, você fez porque Deus disse. E mesmo que às vezes você diga, Deus, eu não entendo porquê, eu até na minha maneira de ser, eu não concordo muito com isso não. Mas Deus, me mostra o porquê. Eu vou fazer o que o Senhor mandou, eu vou fazer o que o Senhor disse, eu vou fazer o que está na tua palavra. E o Senhor me ajuda a entender porquê. Quando a gente é obediente e faz, a gente vence inclusive a nós mesmos, e muitas vezes você precisa vencer a você mesmo para fazer o que Deus está dizendo e pedindo, porque não é fácil. Você veja, a Abraão, Deus mandou Abraão levar o filho dele no alto do monte e sacrificar. Aí você diz, que Deus é esse? Que demora 100 anos para dar um filho para aquele homem, para cumprir a promessa, e depois manda ele matar o próprio filho. O que o Abraão fez? Ele ficou questionando a Deus? Não. Ele ficou, Deus, faz o seguinte, coloca a minha vida no lugar da vida do meu filho, que talvez é aquilo que nós faríamos humanamente, porque isso é bonito, né? Não, então tira a minha vida e do meu filho. É aquele menino que está fazendo tudo errado, está roubando, está usando droga, está fazendo tudo. Não, esse menino é santo, isso é inveja dos outros, me coloca no lugar dele. O que foi que fez o Abraão? Vem cá, meu filho, vamos lá. Pai, está aqui o carneiro e a lenha, está aqui o fogo e a lenha, o machado. Cadê o carneiro para o holocausto? Bora, meu filho, Deus proverá para si o carneiro. Bora, para de falar, bora. Prepara o altar, bota o menino em cima do altar, levanta o machadinho. E aí Deus fala, para, Abraão. Eu vi que você é fiel mesmo. Você foi até o fim.
Você não hesitou em fazer o que eu te pedi. Estava ali na frente, o carneirinho já pronto. Deus falou assim: eu vi que você realmente é fiel. Muito bom. Hoje as bênçãos de Abraão chegam até nós, meus irmãos. Porque esse homem, ao invés de obedecer sentimento à sociedade, ele decidiu obedecer a quem? A Deus. Ô pai, obedeça a Deus. Você vai ter orgulho dos teus filhos lá na frente. Ô mãe, obedeça a Deus. Você vai ter orgulho dos teus filhos lá na frente. Mas quando a gente não obedece a Deus, a gente desvia os nossos dos princípios corretos e coloca eles a viver uma vida de sofrimento e separação. E tem muitos pais que infelizmente fazem isso, porque eles estão preocupados em agradar-se a si mesmo ou agradar os outros, ao invés de agradar a Deus. Agrade a Deus. Nós não podemos viver uma falsa religião, meus irmãos, e nem ficar com medo da opinião dos outros. O que importa para nós é Deus, porque se Deus está do nosso lado, pode o mundo inteiro desabar. Se Deus está do nosso lado, meu irmão, a gente vence. Se Deus está do nosso lado, a gente toma posse da promessa. Se Deus está do nosso lado, a gente vê as situações mais difíceis se reverterem. Se Deus está do nosso lado, nós não vamos terminar envergonhados, derrotados, ou sem o cumprimento da promessa dele na nossa vida. Ao contrário, nós vamos ver tudo se manifestar. Por isso, meu irmão, um pai e uma mãe que tem uma promessa sabe que se ele crê no Senhor Jesus, ele e a família dele, todos vão ser salvos, todos vão ser alcançados, todos vão ser abençoados. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, verso 10. Marca Samuel aí que a gente já volta. Gálatas capítulo de número 1, verso de número 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Olha só. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz. Gálatas 1, 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pronto. Olha o que o apóstolo fala. Se a minha preocupação é agradar homens, eu não estou servindo a Deus. Então a nossa preocupação deve ser a de agradar a quem? A Deus. Agora, um outro ponto que o espírito de Saul manifesta, meus irmãos, o que é? Toda rejeição, ela causa rebeldia. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, o espírito de Saul, ele se manifesta e mostra aquilo que está escondido dentro dele. Aquela, entre aspas, bondade, humildade, mansidão, ela deixa de existir rapidinho. Volta para 1 Samuel 15, 26. Olha só. 1 Samuel 15, 26 diz: Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si, ele lhe pegou na borda da capa e a rasgou. Vamos no estudo? Deus rejeita o espírito de Saul, porque ele recusa se quebrantar. A desobediência se torna feitiçaria quando há rebeldia contínua. Quem não ouve a correção de Deus acaba perdendo a direção e a cobertura espiritual. Amém? Isso é algo que hoje muitos não valorizam. Cobertura espiritual. Muitos hoje nem sabem o que é isso. Porque muitas vezes eles acham que a igreja não é um lugar divino, mas a igreja é um lugar humano e conduzido por homens. Tem muitas pessoas que não entendem o valor de ser igreja, o valor de fazer parte de uma congregação e o valor, meus irmãos, de você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas isso existe. Quando Pedro estava sendo tentado, o que Jesus disse? Satanás pediu para se cilindrar como trigo. Mas eu fiz o quê? Eu roguei por ti. Pedro estava debaixo daquela cobertura, por quê? Porque Jesus estava à frente
e liderando tudo. Então, aquilo na qual o Senhor Jesus, diante do Pai em oração fazia, cobria os seus. Você, pai, você é autoridade sobre a vida do seu filho. Saiba que quando você está orando e clamando a Deus, você está cobrindo os seus. Talvez ele não entenda isso. Ele acha que isso seja apenas porque é meu pai. Você é a autoridade sobre a vida do seu filho. Você tem poder para no mundo espiritual entrar em batalha e cercá-los com fé e mandar o diabo tirar a mão da vida deles. Isso é autoridade espiritual. Na igreja a mesma coisa. Quando você está debaixo de uma congregação, meus irmãos, você faz parte de uma congregação, aquela bênção que faz parte daquele ministério cobre você. Aquelas orações que são feitas cercam você. Muitas vezes nós vamos saber o quanto de livramento e vitória Deus nos deu através de orações que são feitas e nós estamos sendo cercados. Quando você diz, Deus abençoa os membros dessa igreja, você está debaixo daquela cobertura. Só que quando você sai debaixo daquilo, você é vulnerável. Qual que foi a preocupação de Saul? Saul queria ser visto com Samuel descendo diante dos anciãos, diante dos homens. Porque se Samuel descesse junto com ele, na cabeça de todo mundo tudo estaria bem. Quando na verdade, meu irmão, não tinha nada bem. Ele já tinha acabado de espiritualmente perder o reino. A palavra foi dada. Na primeira guerra que houve contra os amonitas, ele já tinha sido alertado sobre isso. E agora contra os amonitas, o que acontece? Se confirmou aquilo que já havia sido dito anteriormente para ele. Mas a preocupação dele qual que era? Por favor, vai comigo diante dos homens para que todos vejam. Deixa todos verem, porque senão, como é que vai ser? Eu vou ser envergonhado diante das pessoas. Ao invés dele reconhecer que ele errou e dizer, profeta, misericórdia. Porque, vamos ser sinceros, quem errou mais? O Davi ou o Saul? Quem errou mais, pessoal? O Davi ou o Saul? Qual foi o erro de Saul? O Saul não matou. O Davi matou. O Saul não matou. O Davi matou. O Davi mandou matar. Quem que errou mais aí? O que o Saul fez? Poupou as ovelhinhas. E o Davi? Tirou a única ovelhinha que o soldado tinha. E olha que ele já tinha outras, e várias. Quem errou mais? Quando Saul foi confrontado, qual foi a preocupação dele? Desce comigo. Eu não posso perder a minha imagem. Eu estou certo. Está todo mundo errado. Deixa eu mostrar que eu estou bem. Deixa eu mostrar que eu estou mais forte. Deixa eu mostrar que eu tomei a atitude certa e está todo mundo que está errado. Vocês vão ver. O que o Davi fez? Senhor, pequei, somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Pode tirar até o reino, só não tira de mim o teu Espírito